de nós estarmos nesta noite mais uma vez reunidos para meditarmos na palavra do nosso Deus. E eu gostaria, neste momento, sem muitas delongas, de convidar os meus amados irmãos em Cristo Jesus, para que pudéssemos ver a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Glória a Deus. Eu espero você encontrar esta leitura para que nós pudéssemos juntos estar meditando na palavra do Senhor. Isaías, número 61, está escrito: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar libertação aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Amém? Podem sentar, amados. Meus queridos, verdade seja dito que o tema desta festividade é de grande importância para os nossos dias. Primeiro, para falarmos sobre o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Agora, meus queridos, se faz necessário todo o povo de Deus entender qual o propósito, qual o objetivo pelo qual Deus derramou do seu Espírito. Glórias a Deus. Qual o objetivo principal de Deus derramar o Espírito Santo sobre você? Quando Deus te salvou, quando Deus te escolheu, Deus tinha e tem propósitos especiais para com a tua vida. Glória a Deus. Daí porque no capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que
que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Vemos o apelo do apóstolo para que a igreja se apresente a Deus e ofereça o seu corpo como sacrifício. Sacrifício, primeiro, vivo. Segundo, sacrifício santo. Terceiro, sacrifício agradáveis a Deus. Aí ele termina dizendo: para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para convosco. Eu quero que você saiba que Deus tem um propósito perfeito, agradável para a tua vida. Mas o profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E você pode dizer também nesta noite, pela tua fé: o Espírito do Senhor está sobre mim. Oh, aleluia! A prova é tão grande que o Espírito Santo está sobre você, que você está aqui nesta noite, no encerramento desta campanha, porque o Espírito Santo está sobre você e ele te trouxe aqui nesta noite para que você saiba qual é o propósito que Deus tem para a companhia. Meus amados, falar sobre o Espírito Santo se faz necessário semanas, fazer até mesmo uma conferência, um simpósio, para falar sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade e a sua ação na vida do crente. Quando Isaías disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, isso significava dizer que Isaías tinha consciência que ele estava debaixo dos domínios do Espírito Santo. E esta é a vontade de Deus, que nesta noite você saia por essa porta, debaixo dos domínios do Espírito Santo, sabendo qual é a vontade de Deus para a tua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Deus. Irmãos, eu sou franco a dizer que muitos de nós precisamos conhecer e ter intimidade mais com o Espírito Santo de Deus. Nos dias em que nós estamos vivendo, você vê pela internet muitas modistas, muitas invenções, muitas atitudes ingênuas, infantil. E alguém diz: estou cheio do Espírito Santo. Agora, eu queria entender com os irmãos o que significa um crente cheio do Espírito Santo e cheio de fogo desse mesmo Espírito. E eu quero falar bem devagarzinho. O profeta diz: o Espírito do Senhor está sobre mim.
porque o Senhor me ungiu. Primeira coisa que o profeta identifica, que um crente cheio do Espírito Santo é um crente ungido. E eu quero que possamos entender que a unção do Espírito Santo na vida do crente é mais importante do que títulos acadêmicos. Aleluia, Deus! Eu me lembro que eu, ainda jovem, um dia pela manhã, me permitam, por gentileza, tirar o paletó. Um dia pela manhã eu estava deitado, obrigado, deitado na minha rede em Timon, quando eu ouvi uma voz que eu ouvi dizer: Ângelo, te levanta e vai para a igreja lá no São Benedito. E eu não sabia de nenhuma programação naquele dia. E fui para a Assembleia de Deus, lá no povoado São Benedito, em Timon. E naquele dia, era um dia que era denominado de um dia de encontro com Deus. Era um dia quando os crentes tiravam, naquele domingo, para ir em jejum, buscar o batismo e os dons do Espírito Santo. Porque muitos crentes de épocas mais atrás entendiam, meu amado pastor, a necessidade que o crente tinha de ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo para quê? Para depois sair evangelizando. Timon é uma terra opressora, oprimida pelos demônios, pelos terreiros de Umbanda. Pessoas lá que você encontra nas ruas possessas e demoniadas. Outro estava num lugar com minha esposa e sentou uma senhora tão oprimida, tão possessa por espírito maligno, que eu senti aquela seta maligna. Eu conversei com minha esposa e disse: esta mulher, ela está muito mal influenciada por espírito maligno, que a gente sente as flechadas. Mas a gente entende que o crente tem que estar cheio do Espírito Santo, para momentos semelhantes a estes, repreender o mal. E o profeta Isaías disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele entendia que a unção de Deus na vida do crente era derramado o Espírito do Senhor sobre ele. E para isso, não depende da idade, não depende do sexo, não depende da formação cultural, nem de posição ou poder requisitivo. Não depende da denominação. Tudo que depende é de alguém que queira receber a plenitude do Espírito de Deus. Nesta noite, você que não é batizado no Espírito Santo, você pode sair por essas portas glorificando a Deus em língua e dizer: o Senhor me batizou no Espírito Santo. E você que é crente, que nunca mais estará em mistério, você pode sair nesta noite falando em mistério, queimado desde a cabeça até a
deixar. Você pode pedir o batismo com o Espírito Santo. Você pode pedir o dom de cura. Você pode pedir o renovo espiritual. Senhor, estou com tanto tempo sem falar em línguas. Mas hoje você possa vir aqui renovado, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre ti, porque Ele te enviou. Agora, ungiu para quê? Eu ouço muitas pessoas dizer: eu sou ungido do Senhor. Eu sou ungida do Senhor. Aí eu pergunto para as pessoas: você foi ungido para quê? Não, porque quando eu vou para dentro da igreja, eu falo em línguas estranhas. Eu fui ungido para falar em línguas. Eu fui ungido para pregar, para cantar na igreja. Mas vamos ver aqui o propósito pelo qual Deus dá a unção do seu Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos santos. Primeira significado: por que o Espírito Santo unge? Por que Deus derramou o seu Espírito? Primeiro, para pregar as boas novas de salvação. Pregar o Evangelho não é fácil. Não existe pregador bom. Não existe pregador profissional. Não existe pregador avivalista. Alguém diz: fulano de tal é um avivalista. Não, ele não é. O avivalista da igreja é o Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui nesta noite. E Ele pode te levantar. E através de ti nesta noite, Deus pode fazer um grande rebuliço espiritual. Agora, amado pastor, se eu estiver errado, me corrija. Agora eu vou tirar um pouco aqui. Tem lugares por aí que alguém pensa que um crente cheio do Espírito Santo é aquele crente que fica regateando. Não! Eu me lembro muito de terrenos na curva onde eu vivia antigamente. Não é? Há pessoas que pensam que ser cheio do Espírito Santo é correr na igreja com as cabeças no braço, na cabeça. Não! Ser cheio do Espírito Santo é um crente que está disposto a levar o Evangelho de Jesus Cristo aonde ninguém vai, nossa terra, ao empregado, à prostituta no prostíbulo, é levar o Evangelho lá no hospital, aonde o moribundo está morrendo a língua, sem ter esperança de vida. Aí o Espírito chega, cheio do Espírito Santo, e diz: seu amigo, Jesus te ama, protegesse a ignorância comigo, aceitando a Jesus, e se é cheio do Espírito Santo para pregar as boas novas de salvação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele ungiu para pregar as boas novas. Mas aí, o pastor Clay, é isso? Liatan, convido o irmão cheio do Espírito Santo, vamos usar ele para o curso comigo na favela. Ah, pastor Liatan, não vou não. Solta quente. Eu estou até sentindo que eu estou um pouco assim, meio privado. Aí o pastor vai sozinho. A pastora
estamos passando por uma dificuldade. Vamos fazer um propósito de oração na igreja para Deus resolver esse problema. Mas pior é, quem é que vai? Ser cheio do Espírito Santo é dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A Bíblia diz que o profeta Isaías, muito amigo primo como rei Uzias. E a princípio vai entender que Isaías foi aquele crente muito convertido. Mas Deus tinha um propósito na vida de Isaías e queria que Isaías apenas tomasse uma posição diante de Deus. Mas nada de Isaías se ligar nos propósitos de Deus. Aí o rei, que era primo dele, morre. E agora para Isaías, que está no palácio, não era muito agradável. Aí um dia veio o coração de Isaías: eu vou fazer um propósito. O rei Uzias morreu, a Bíblia diz praticamente no ano de morrer os reis Uzias. Aí ele entra na casa do Senhor e ele vai orar. E eu quero dizer que naquele momento foi o Espírito Santo que conduziu Isaías a buscar a Deus. E aí eu vejo uma coisa maravilhosa: somente o Espírito impulsiona o crente a orar, a buscar a presença de Deus, a se consagrar e jejuar. Somente o Espírito Santo impulsiona o homem ou a mulher, a moça ou o rapaz, a fazer a vontade de Deus. Isaías entra no templo e se prostra perante o Senhor. E enquanto estava orando, o Espírito Santo veio sobre ele. E quando o Espírito de Deus veio sobre Isaías, o teto do templo desapareceu. Ele olhava, mas não via mais perto. Mas ele olhou e viu o alto e sublime trono, e aquele que estava sentado. E na visão dele, a luz da glória de Deus vem sobre Israel. Ele tirou a visão, olhou novamente e viu agora o Ateneu cheio de graça. Viu anjos ao lado do Senhor. Viu outro anjo virado ao pedaço. Imagina que colocou a mão nos olhos e olhou de novo, e a luz de Deus veio sobre Isaías, e ele estava agora debaixo dos domínios do Espírito Santo. Aí ele deu um grito dentro do templo: ai, que nível, Deus! Eu vi o Senhor! A primeira coisa que eu aprendo, que um crente usa a vida debaixo do domínio do Espírito Santo, ele não se confunde pelo ver a glória de Deus. Eu vi a glória do Senhor. Ai de mim, porque estou no meio de um povo de impuros. Amados, eu aprendo. E escute uma coisa que eu vou ensinar para você. Uma vez eu estava num lugar chamado Lara de Jequitinhonha, no interiorzinho. E eu era missionário lá. E lá tinha um crente, já de mais de 20 anos, crente sagrado,
Pastor Daniel não podia falar nada que ele zangava. Tinha sua fazendazinha, tinha seus gados, mas se ele se zangasse, ele saía nem depois de embora. Aí eu tive que visitar ele com mais ou menos 3 ou 2 eu tinha chegado para o missionário. E fiquei assim perto do curral. Do curral para a casa dele, era mais ou menos assim, estamos atravessando a rua, dava mais ou menos 9 metros. E aí eu peguei uma lanterna que estava com ele. Eu disse, irmão Zé, olhe lá para a parede da sua casa, o que é que o senhor está vendo? Ele disse, nada, está escuro. Ninguém quer essa lanterna. Se ela na parede. Você está vendo alguma coisa? Ele disse, não. Eu disse, me acompanhe, irmão Zé. Está vendo alguma coisa? Não. Aí eu me aproximo. Está vendo alguma coisa? Só a rachadura lá na cunheira, chama-se cunheira. Aquela água central da casa. Lá na cunheira tem uma rachadura. Só para ver isso, vamos lá em pé. E fui a coisa dele até me aproximando. Aí eu vi o inferno. Eu me aproximei mais, aí eu vi que era a ficha, tinha insetos, mais insetos, tinha aranha, tinha pedra aranha. Mas ele viu isso, depois que o fogo da lanterna chegou bem perto dele. E ele disse, como disser, assim a vida do crente. Enquanto a luz de Deus não está em nós não conseguimos ver o defeito que nós temos. Mas a proporção que a lanterna de Deus vai se aproximando de nós, aí a gente vai começando a ver alguma coisa. E eu fui explicando para ele, irmão José, a lanterna na minha mão representa a presença de Deus na vida do crente. Quando a lanterna, o fogo está bem pertinho do crente, o crente consegue ver tudo que está na sua vida de errado. Não disse quando aconteceu com o profeta Isaías. Quando ele viu a glória de Deus, ele disse, estou no meio do povo de cruzado. A primeira coisa que Isaías viu foi o defeito dos outros. A primeira coisa que Isaías viu foi o defeito dos outros. E na vida espiritual é diferente. Nós somos crentes. Nós temos outra vida. Mas às vezes a gente consegue ver só o defeito dos outros. A gente não consegue ver o lado bom da pessoa. Mas quando a luz de Deus se aproxima de nós, aí a gente consegue ver os nossos próprios defeitos. E aí a gente grita, ai de mim, Senhor, porque eu vi a glória de Deus. Agora Isaías não via somente os defeitos do povo. Ele disse, eu sou um homem de impuros lábios. Meus lábios é impuro, Senhor. Eu falo que não devo, Senhor. Eu falo com o povo, Senhor. Eu falo das pessoas, Senhor. Eu murmuro muito, Senhor. Eu não peguei a tua palavra, Senhor. Hoje a luz de Deus está na tua vida e o Espírito do Senhor está sobre ti, porque o Senhor te ungiu para pegar em fogo nova. O irmão José estava 20 anos de crente e não era batizado pelo Espírito Santo. Mas foi ver essa explicação do pastor. Ele deixa chamar de irmão José. Ele disse, irmão, então é assim a vida do crente é. Aí ele perguntou, irmão Anjo, por que eu não fui ainda batizado pelo Espírito Santo? Eu disse, irmão José, porque o senhor não quis. Não, eu quero sim. Quero não, irmão José. Eu quero, meu irmão Anjo. Eu já orei tanto, já orei na roça. Mas
dia. Esse dia era um dia de sábado. Veio domingo e na segunda-feira à noite era reunião com os obreiros. E aí ele foi para a reunião também. E eu dei instrução para os obreiros. E aí, na hora de orar para encerrar, para dar embora, eu se ajoelha todo mundo, vamos orar. Aí começamos a orar. O irmão Guilherme começou a glória a Deus. E começou a dar glória a Deus. E começou a chorar. E tirou o chapéu da cabeça, voltou no chão da igreja. E começou a chorar. Aí eu botei o microfone na boca do homem e ele já estava falando em línguas estranhas. Mas depois que eu expliquei a questão da glória de Deus, ele recebeu o batismo no Espírito Santo. E eu pergunto para você, o Espírito Santo deixou sem nós. E ele nos ungiu para que nós também transfere o nosso defeito e deixe aqui voltar. Na visão de Isaías, ele disse: eu sou um homem de impuros lábios, Senhor. Aí quando ele olhou aquela personagem maravilhosa que estava no trono, apontou para o atrás, e ele viu para o eixo, vermelho como que um garfo, uma brasa, que desceu do céu da terra, e desceu naquele tempo, e foi apertado Isaías, e tocou pela brasa na boca dele, e disse assim: eu te purifiquei na tua iniquidade. Aí naquele momento nós falamos no céu seco, e agora aprende a lei, que abre por nós, que é pensado treinado pela brasa, pelo fogo de Deus. Ele disse: eis aqui, Senhor, envia-me a mim, porque agora eu fui queimado sobre a minha vida no teu altar. Receba a graça viva no altar de Deus, e não por falar nessa noite em nova língua, seja cheio do Espírito do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aí eu entendo que o crente que é dado pelo batismo do fogo é o crente que vai dizer: sim, Senhor, eu estou aqui, pode me enviar. Eu quero saber nessa noite quem é o crente, por exemplo, que quer ser enviado para fazer a obra de Deus. Se você sabe nessa noite, fique de pé em nome de Jesus e diga: eis-me aqui, Senhor, me envia-me. O Senhor já está renovando o tempo de Deus estranha. O Senhor já está fazendo milagres sobre a nossa vida. Agora é Ele nessa noite. Agora. Aleluia. Senhor, que abençoe essa palavra. Toca as vidas e vontade na boca dessa mulher, desse homem, para que ele venha cumprir a sua vida, a profecia de Isaías, capítulo 28, versículo 8, que diz: eis que porradas gente, e por língua estranha, falará o Senhor no meio deste povo. Seja cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Por isso que depois que o Senhor tocou Isaías com tanta vida, o Espírito Santo toma posse de Isaías. E no capítulo 45, versículo 10, o Senhor diz assim: eis que eu te purifiquei. Não como se purifica a
te purifiquei na fornalha da aflição. Eu te purifiquei. E o Senhor diz a você nesta noite, minha filha, meu filho, sabe essa prova que eu tenho passado? Isso aí que eu tenho enfrentado, mas não tenho desistido, isso aí é que eu batizo com fogo, é a prova de fogo, porque eu te purifiquei, não se purifica a prata e o ouro, eu te purifiquei na fornalha da aflição. Você entende agora? Porque essa prova se não força a tua vida. Tu está entendendo por que do abandono? Tu está entendendo por que da rejeição? Tu está entendendo por que tu chora? Está entendendo por que a tua dispensa está vazia? Tu está entendendo por que a enfermidade te assola? Mas tu continua fazendo a obra. É a fornalha da aflição que eu estou te purificando, é com fogo. Olha isso que nós seguramos a colina. O Espírito de Deus assopra sobre eles aqui e quebra a colina que o padrinho estava prometendo a cena nessa noite. Eu estou com fraquinho, eu queria que voltou hoje me arrastando, porque eu queria ser tocado pelo fogo do Senhor, mas eu estou fraquinho. O Espírito Santo tem uma palavra para você. Ele diz, porque o Senhor não despreza o pavio que funera. Pode passar uma passeadinha no pavio. Deus está soprando agora. E esse pavio vai se acender com o fogo do céu, da glória do Senhor nosso Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele ungiu para pregar. Aleluia. Então, o primeiro ponto que eu aprendo, que o crente foi ungido para pregar a palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus disse: ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, sem distinção. Nada desse negócio de chegar o pessoal que já vai na sua casa e você chamar ele para orar para ele embora. Não, pode ser incapacitado. E o fogo de Deus que está na tua vida. E ministra a palavra, porque eu tenho no campo da salva um casal de testemunho de Jeová, que eles são missionários e dirigentes de congregação, mas estão entregando a palavra. Venha e pregue a palavra. O Senhor me ouviu. Ungidos para pregar. Em segundo lugar, para pregar as boas novas aos anjos, enviou-me a restaurar o contrito de coração. Ungido para restaurar. Ungido para restaurar. Meu pastor, nós somos ungidos para restaurar. Aleluia! Você foi ungido para restaurar os corações quebrantados. Pastor, quem são os corações quebrantados? São os rejeitados, que estão no vale da rejeição. São os aflitos, são aqueles que estão sem esperança. São aqueles que precisam apenas de um abraço amigo.
são aqueles que precisam de alguém para sentar com ele. Quando eu não servia a Deus, o dirigente da minha esposa, irmão Francisco, que ele foi presbítero desse ministério, hoje na minha pergunta, era dirigente lá em Chile, de Anápolis. E nessa época, porque na minha idade jovem, de 13 a 12 anos, eu tinha evangelho, e quando eu voltei com a idade adulta, já tinha filhos, que era pai de família, e grandes pregadores eu vi pregando, grandes cruzados de conversa e convidaram a me aceitar Jesus. Mas um dia que eu fui na igreja, ele deixou tudo lá acontecendo, pegou meu braço e sentou. Seja aqui, seu anjo, chamado seu anjo, sentou comigo e me disse: me conte, como foi sua vida quando você aceitou Jesus? Eu contei, como foi? O que levou você a se afastar? Falei. Por que você tem dificuldade de aceitar? Eu falei. Botou a mão no meu ombro, pastor. Ele disse assim: olha, irmãos, eu choro de não te amar com a mão de Deus. E a partir de hoje, eu vou jejuar pela tua vida. Eu vou fazer um sacrifício perante Deus. Uma semana depois, eu estava na igreja de joelho no altar, orando para Jesus. E quando eu me levantei no altar, o porteiro me deu uma luz discreta, irmão. Vá pregar esta palavra. E daquele jeito eu me levantei. Nossa trajetória foi outra. E hoje somos uma família missionária. Porque Deus ungiu aquele homem para restaurar. Você me ungiu para restaurar o coração de coração duvidoso. Aquele irmão que se desviou, aquela irmã que se desviou, você até faz plano de visitar ela e visitar ele, mas você ainda não foi. Mas o Senhor está te dizendo: eu te ungi para tu restaurar os de corações quebrantados. Você vai olhar para o defeito da tua irmã, você vai olhar para o defeito do teu irmão, você pode olhar para o defeito do obreiro, mas o Senhor te chamou e te ungiu. Não foi para você apontar e condenar, foi para você restaurar. Receba nessa noite o céu de restauração. Tem vida feita restaurada por intermédio de você, porque o Espírito do Senhor está sobre ti, porque Deus ungiu para restaurar os corações quebrantados. Sei que Deus está falando conosco. Restaure vida. Ah, Senhor, meu Deus, eu oro nesta noite para que haja uma unção e restauração nesta noite, de corações quebrantados, amargurados, pesarosos, queixosos, de corações tristes, meu Pai, sejam restaurados, que haja lágrimas de quebrantamento, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para restaurar os de corações quebrantados. Receba o Senhor da restauração. Restaure o seu coração, restaure o conjunto, restaure o obreiro, restaure o irmão, restaure essa igreja, restaure família, restaure corações. Porque Deus te ungiu para restaurar. Eu já estou encerrando. O Espírito Senhor te ungiu para restaurar corações. E ainda diz:
enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ungido para restaurar, ungido para pregar e ungido para libertar os cativos. O Senhor vai te dar uma grande unção nesta noite para você libertar os cativos. A Bíblia diz, em Atos capítulo 10, versículo 38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, exaltação a fazer o bem e a libertar a todos os oprimidos do diabo, a unção para libertar os oprimidos do diabo. Você vai ser usado, você vai ser usado com a unção para libertar os presos pela depressão. Eu recebo a sanção pública aí. Eu espero você orar a Deus e dizer: Senhor, eu quero nesta noite a unção da restauração, a unção para pregar a tua palavra e a unção para pôr em liberdade os cativos de Satanás. Nós estávamos no povoado de Minas, município de Geminiano, no Piauí, aonde lá eu trabalhei no meu primeiro campo missionário. Lá é onde eu toquei história de irmão José. Você depois procura missionário Anjo Márcio, no povoado de Minas. Você vai ver nossos vídeos lá. Se você procurar pastor do Márcio, você não vai encontrar. Procure missionário Anjo Márcio, no povoado de Minas. Você vai ver o meu primeiro canto missionário. E nós estávamos, naquela ocasião, em um culto. E depois do culto, que os irmãos foram embora, eu já estava quase deitado para dormir. Já estava com a roupa de dormir. Quando alguém chegou e bateu na porta. Aí, a menina falou: pois não, missionário, é que a moça lá do seu José, a sobrinha, abaixou o espírito nela. E 5 pessoas não seguram aquela moça. Mas naquele dia, eu disse: mas fique agora, fique agora. Cheguei de Souza e fomos a pé. Eles voltaram de volta para onde estava a pessoa. Quando eu cheguei lá, pessoa, estava uma moça, mas eu menino de 17 a 18 anos, possuída por espírito maligno. 5 homens tinham tentado segurar ela com terra, mas ela fazia isso e levantava os outros para no braço dela. Processo. Quando nós chegamos, já tinha levado ela dentro da casa, processo na cama lá pelo sangue. E eu cheguei e vi aquela cena horrível. Além de ser espírito maligno, é espírito de imoralidade. Que ela estava de um jeito que não se dava para qualquer pessoa olhar. E eu disse: o que foi que aconteceu com ele? Não, ela estava bem. Desceu para a escola, quando passou pelo dedo, e passou na frente dela, ela começou a ficar esquisita, a gritar. Eu disse: olha, levei a palavra para a família, a necessidade de aceitar Jesus, se reconciliar. Eu disse: fique tranquila, esse demônio ele vai sair dela. Mas ela estava de relutante em cima da cama do demoniado. E eu disse: só que vocês saibam que é Jesus e não é o homem, eu não vou nem pensar nela, porque ela estava exposta.
Eu disse: minha esposa vai colocar as mãos sobre ela e eu vou lá de baixo. Porque estava esquisito, não dá para olhar para a moça. Minha esposa foi lá e colocou a mão sobre ela. E disse: nós foi orando. Eu disse: Senhor, usa a mão da minha esposa. E esse espírito do inferno que foi mandado para essa menina, sai dela agora, demônio! Em nome de Jesus! Sai! E assim, deu esquiamento assim e bateu na cabeça da cama. Ficou como morta. Mas aquele demônio saiu. Porque o Senhor disse: esses sinais seriam os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, com a liberdade, uma presa dos Satanás. Se você olhar no vídeo, missionário anti-máximo expulsa a legião de demônios. Eu cito assim, irmãos, esse fato, que manda procurar, não é para fazer exibição de uma pessoa. Porque a verdade seja dita, há tantos pregadores mentirosos, mentindo no altar, que quando o homem de Deus dá testemunho, alguém pergunta: será que é verdade? Mas o Espírito Santo está aqui para confirmar que todas as palavras desta Bíblia é verdade. E eu estou contando para estimular a tua fé, porque Deus quer te dar uma unção nova neste altar esta noite. Viajei com a minha esposa. Quando completamos 100 anos da Assembleia de Deus, fomos pegados por missões. Na verdade, havia um evangelista chamado Miqueias, um amigo, que era o pregador dessa festividade. Mas por motivos que só Deus sabe, o pastor nosso disse: olha, igreja não vai, vamos dar um missionário. E fomos. Chegamos a Santos, aí o pastor disse assim: missionário, vamos ali fazer uma visita conosco? Vamos, pastor. Saiu eu, o pastor, o irmão e a minha esposa. Missionária Cristina, nós não sabemos. Quando chegamos numa casa comunitária dos outros, a pessoa que me viu correu para dentro de casa. Então o quarto fechou a porta. Quando eu cheguei na casa, o pastor disse: olha, missionário, aqui tem uma irmã. Ela se levantou como um cachorro. Olha, é muito perigoso o crente se levantar com o seu cachorro. Ela se levantou como um cachorro. E aí entrou na justiça contra a igreja. E aí o diabo tomou conta dela. No dia que foi para ir para o cartório, por fora, para falar falsamente contra a igreja, contra o pastor da igreja, e quem abriu ódio no coração, o demônio não me libera. E já estava com eles. A mãe dela, que não gostava do gênero, que frequentava terreiros, ela pivô para a separação do casal. Sobre isso. E aquela nossa endemoniada já tinha levado uma comer lá, nós expulsamos ela estava nela. Levaram o ovelha no chão, também não conseguiu expulsar. Levaram o padre da cidade e o padre também não conseguiu fazer o exorcismo. Levou o ovelha da universal, também não conseguiu. Foi que a porta, a Bíblia diz, que a porta que Deus fez, ninguém abre. Só ele tem a chave. E aí, quando me contaram história, eu olhei para minha esposa e esqueci comigo. Mas que cilada que o pastor fez para nós. Que nós não estamos acostumados com essa gente.
Chamamos a mãe da moça toda ali no quarto também, se trancou no outro quarto, e ficamos naquela porta batendo, até quando o marido rompeu a porta e entrou no quarto. Aí aquela moça começou a gritar, e quem olhava e dizia, isso é loucura. Ela grita, ela surtou. Meu irmão, é só demônios. Uma legião de demônios. Foi 30 minutos de oração para expulsar a distância da mulher. Saía um e entrava outro, saía um e entrava outro. Teve ocasião do pastor testificar que ele foi para estar cansado. Mas a Bíblia diz, o Espírito do Senhor me ungiu para pôr em liberdade os presos pecado. Na peleia, foi uma batalha espiritual, mas Jesus Cristo foi vitorioso. No fim do vídeo você vê a moça liberta, sarada, liberta, porque a Bíblia diz, o Espírito do Senhor me ungiu para pôr em liberdade os presos e abrir prisões. A Assembleia de Deus de Anápolis, obreiros e obreiras, o Espírito do Senhor está sobre ti para te usar com libertação. Oh, aleluia! Nós estávamos no nosso campo Palmeira de cima, era 6 horas da manhã, quando uma mãe de família abre na porta, socorro, missionário, socorro, missionário. E abrimos a porta, tira na Valdeira, era tempo na escola, a Valdeira. Ela disse assim, missionário, a filha da nossa professora acabou de morrer. Ela tem uma convulsão, está toda roxa. Deus é maravilhoso, pastor. Aí a gente de hoje para a Assembleia de Deus. O povo católico roxo, como diz, devolve o seu homicídio lá no povoado. Mas a mãe chegou a criança e jogou no meu braço. Eu peguei a criança, a mãe chorando do pai, e os alunos e a professora indo na frente da igreja. Pastor, olha pela minha filha. Lá no interior, eu disse quem voltada. É quando os braços, a perna relaxa e o pescoço também. Assim chama a criança. E eu disse, o que eu vou contar agora? Aí eu me lembrei que no altar está presente as crianças. E aí eu peguei a criança e levantei. E quando eu abri a boca e eu falei em português, apresentando ao Senhor, o Espírito do Senhor veio sobre mim. E eu comecei a orar em língua estranha para fora de Deus no meio da rua. E naquele momento, todo olhando, chorando, e depois de orar, eu disse, 5 minutos, eu disse amém em português. E eu disse, vai ver essa criança. Essa criança não vai morrer. Mas a criança continuava de ser botada. Aí o pai disse, não vai para a possibilidade. E o pai acreditou no nosso missionário celular para a gente. Ele disse, não, mas eu não peguei o celular para justificar. E ele botou no carro. Católicos que não gostavam de crentes. E eu fui abraçando aquela criança, fazendo a saída da bandeira. Eu cheguei ao Bolinho no hospital, de uma noite da maca. E o médico foi olhar e disse, não, a sua filha não tem nada. A sua filha está ótima. Eu vou só precisar de uma hora. Sabe cada vez que eu me peguei a mãe, eu espero a sua filha. Sua filha não vai morrer. E no outro dia, era 12 de maio, dia das mães. E no outro dia, ela estava na história, passa a filha viva, porque o Espírito do Senhor ungiu para ter libertado os cativos do Satanás. Fique de pé agora, por favor. Diga comigo, feche os olhos. Diga comigo, o Espírito do Senhor está
sobre mim, porque justiça para frear o ano acertado do Senhor e a restaurar os corações quebrantados e põe verdade os presos e abrir prisões. Se você crer, venha aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Salmo 68, versículo 18 e 35. Porque ele Jesus, subiu ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e recebeu dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor esteja no meio dele. Eis que os santos do Senhor, diz o Senhor Jeová, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e nossos filhos e nossas filhas profetizarão, e vossos anos serão visões, e até sobre os vossos reinos terão sonhos, e os vossos anos serão visões, e vossos servos de serva, e para tantos quanto o Senhor chamar. Se você quer, glorifique a Deus e peça o batismo no Espírito Santo. Oh, aleluia! Comece a orar, ore! Ore com fé! Que deixe a cruz, Senhor! Batiza-me com o Espírito Santo e com fogo! João batiza pelo vento, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, ele vos batizará pelo Espírito Santo e com fogo! Senhor, por esta casa, me coloco de joelhos para te pedir que o teu Santo Espírito venha sobre estas ovelhas, que este crente, esta crente, que nunca mais falou em línguas estranhas, se cumpra na vida dela e na vida dele. Isaías 28, versículo 11, que tu diz: eis que por lábios estranhos e por novas línguas falará o Senhor no meio deste povo. Receba nesta noite renovo de fogo, em nome de Jesus. Receba variedade de língua. Louve ao Senhor em outras línguas. Por esta causa, me ponho de joelhos, Senhor, que seja derramado sobre esta igreja os dons de locução, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas e o dom de profecia, que se cumpra nesta igreja, que cresça em espírito e em verdade. Por esta causa, Senhor, me ponho de joelho para que se manifeste nesta igreja os dons da divina revelação, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Igreja Assembleia de Deus de Anápolis, receba o dom das divinas revelações do Espírito Santo. Por esta causa, Senhor,
me ponho de joelho para que esta igreja receba os dons de poder, o dom de operação de maravilha, o dom da cura e o dom da fé. Que os 9 dons do Espírito Santo se manifeste agora na vida deste homem e desta mulher. Atentai para mim a restrição, diz o Senhor, e eis que eu derramarei sobre vós do meu Espírito Santo, e vos farei saber as minhas palavras. O Senhor é por cima, coloca nas suas mulheres. Isso não é muito, vai trabalhar essas mulheres. Pastor amado, vai trabalhar esses homens. Não se preocupe não, porque o Espírito Santo te ungiu para pegar a sua salva. Seja renovado agora em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Depois da cruzada do Espírito Santo, seja renovado agora em nome de Jesus. Tenha a cruzada do Espírito Santo, receba a batismo do Espírito Santo, clama agora, porque a palavra não diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, o Espírito Santo te visitando. Olha aí, acende, Senhor, a candeia, acende, Senhor, a candeia, derrama fogo, Senhor, derrama fogo, Senhor. Aleluia! Queima pela minha vida.